agora esse aqui, tá? Então, vamos gravar esse aqui, tá? Não lembro se nós gravamos o primeiro, deixa eu ver se está na mensagem aí. Eu acho que nós não gravamos, né? Não, O gravamos sim. primeiro gravou sim. Gravou sim. Então, tá, gravamos. Então, vamos gravar isso também, tá? Que é o exercício, no caso, é o 14, né? É o 14, tá? Bom, então, a gente tem lá o salário, né? Vamos colocar, né, o salário atual, mesma coisa, né? Acho que é o mesmo exercício, tá? E aí nós temos o aumento, né? Aí eu tenho o aumento, tá? Em termos percentuais, aliás, temos percentuais aqui, tá? E o aumento em termos de valor, né? Tá certo? Em termos de valor, tá? Eu tenho duas formas de aumento aqui, então. Aumento percentual, aumento de valor, e aqui eu tenho um novo salário, né? Novo salário. Bom, deixa eu ver se ele pede mais alguma questão, né? Não, só isso, basicamente o 14, tá? Deixa eu ver assim, o 14 é esse aqui, eu acho que é esse cadê o da classificação? Deixa eu ver onde está aqui. Então, eu acho que esse aqui que nós fizemos 13, então é o 14, é isso mesmo, né? Tá? Aonde eu tenho um conjunto maior de comandos condicionais aí, tá certo? Bom, então eu tenho um novo salário. A gente vai, monta aqui a planilha inicialmente, né? Tá certo? A gente seleciona então o que é dado de entrada, que é esse aqui, né? Certo? Só para a gente saber. A gente pode aumentar aqui, tá? E no caso aqui, esses dois dados aqui, a gente pode imaginar que é moeda, esse aqui seria percentual e esse aqui também seria moeda, né? Tá certo? Muito bem, então. Feito isso, o próximo passo, depois que você monta a planilha, é a gente ir lá para o ambiente do visual, né? A gente insere, então, um módulo, tá? Depois a gente insere um use form, né? Formulário. No formulário, a primeira coisa que a gente pode fazer, né? No meu caso, eu gosto de mudar a fonte, tá? Eu gosto de mudar para Arial, né? Aí fica a gosto do freguês, tá? Regular, tamanho 12, né? Por que que eu faço alteração no formulário? Para que eu tenha, né, os meus dados, todos eles dentro da mesma fonte. Por quê? Porque se eu tenho um formulário que eu insiro dados, né, automaticamente esses dados serão, então, vamos imaginar assim, eles vão herdar, né, tá, os componentes vão herdar as características do meu useform. Eu vou colocar uma borda, tá? Uma borda, tá? Uma bordinha, né? E aí, o próximo passo agora, depois que a gente faz isso aí, é colocar um label, né? Então, a gente vai colocar aqui um label. E vamos colocar aqui no caso, acho que é salário atual, né? Salário atual, ok? Salário atual. Atual. Atual, né? Bem simples, tá? Salário atual, né? O próximo passo agora, então, é colocar um text box. Colocar um text box aqui, né? Esse text box, então, eu vou mudar o nome, tá? Eu vou chamar ele de txt salário mesmo, né? Do outro exercício, tá? Text box em relação ao salário, tá certo? Ou seja, na verdade é um salário atual, né? E baseado nesse salário atual, eu vou organizar a minha como é que chama? A minha estrutura, né? Tá certo? A minha estrutura de informação, né? Referente ao aumento, tá? Então eu preciso pensar aqui que o aumento depende dessa faixa salarial aqui, tá certo? Então é o que eu vou fazer, né? Tá? Então, primeiro isso, depois eu vou colocar agora o botão, né? Botãozinho aqui, só um botão OK, né? Então vou mudar o nome. Então, são só esses procedimentos, né? CMD, botão OK, tá? Mudo o caption dele, tá? Vou mudar o caption dele para colocar só o OK.
Aí eu vou mudar a fonte dele, tá? Para 22, tá certo? Vamos aumentar um pouquinho mais aqui, né? Ou senão a gente puxa ele para cá, né? Tá certo? A gente põe um outro botão aqui, que é o botão cancelar, por exemplo, né? Aqui, tá? Então, aí nós temos, então, o quê? Né? Se você quiser colocar, então, é o CMD, né? Cancelar, tá? Aqui no meu caption dele, vou colocar cancelar, né? Tá certo? Cancelar, né? Posso aumentar a fonte aqui, tá? Muito bom. Bom, eu acho que é só isso, né? Mudamos o nome, o botão OK e o botão cancelar, tá? Dois cliques no botão OK, né? Ele vem para cá. O que nós fazemos? Declaração de variáveis. Declaração de variáveis, tá? Quais variáveis que nós temos? O salário, que é do tipo double, né? Double. Eu tenho o aumento, novamente, do tipo percentual, que é double também, né? Tá certo? E tem o aumento em termos de valor, né? Que é double. Tá certo? Double, né? Bom, aí eu tenho o que mais? O salário, o aumento e eu tenho um novo, né? Eu tenho um novo agora, tá? Que é do tipo double também, né? Minha variável linha que é do tipo integer, certo? Integer. Muito bem. Ok. Declaração de variáveis. Agora fazemos a leitura de dados. Leitura de dados, tá? Então, o meu salário, tá? Vai ser igual ao quê, né? Lá é txt salário, tá? Ponto, né? É text, tá? Ponto text com e, né? Como esse dado ele é um dado string, né? A gente converte usando CDBL para double, tá? CDBL double, ok? Só temos um dado e agora nós inserimos a variável linha, né? Então linha é igual o que? Range, tá? O que? A200, fecha parênteses, ponto end, né? Parênteses. Opa, se ele não abriu é porque alguma coisa está errada, né? Então vamos lá redigitar novamente, porque ele tem que abrir o autocompletar, né, gente? Ó, ponto end, tá? A hora que coloca o parênteses, ele abre o autocompletar, né? Que é esse aqui, fecha parênteses, ponto row, que é o número da linha, né? Tá? Mais um, ok? Professor, Oi. o que acontece com esse código se já tiver mais de 200 linhas escritas? Não, se ele tiver mais de 200 linhas, ele não vai pegar esse dado, né? Só isso, tá? Então a ideia é você ir até o final da planilha, né? E eu estou pensando agora, eu tenho deixa eu ver agora qual que é. Eu estou tentando agora lembrar o código, mas eu não sei se eu vou lembrar de imediato. Depois eu posso ver que tem, digamos assim, tem esse código aonde ele vai até a última linha preenchida e depois volta, tá certo? Nesse caso, por que que eu coloquei o A200? Simplesmente porque eu escolhi uma célula aleatoriamente, poderia ser qualquer outra célula, poderia ser 100, etc., porque a gente não precisa ir muito longe para fazer o teste, tá? Mas ele tem um comando que eu não vou lembrar agora o que é, na hora de você completar aí esse comando range, tá? Usando a mesma estrutura do end xlup, tá? Mas ele vai até a última linha, tá? No caso, eu não sei no Excel, deve ser alguma coisa perto de, não sei se é 35 mil, se é 300 e poucos mil, né? Linhas, e depois volta para a primeira linha preenchida. Tá? Eu posso ver isso na próxima aula e depois eu trago para vocês, tá? É que eu não vou lembrar assim de cor o comando, tá joia? Muito bem, então. Tudo bem? Respondi a sua pergunta? Respondeu. Um rapaz lá no chat falou que dá erro. O quê? Quando tem 200 preenchidas, ele dá um erro e retorna.
Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Quando ele vai posicionar na linha 200 e ele tem que usar o end XLUp, e a princípio não tem nada, né? Então, realmente, ele vai se perder nesse caso aí, tá? O ideal é você ir até a última linha, né? Tá? A última linha preenchida. No caso, eu não sei se tem questões de versão, né? De planilhas onde você tem mais e menos e tudo mais. Só que a ideia básica aí, no caso, né? É você ter um comando que vai até a última linha, tá? O que o pessoal tá... Eu não sei o que o pessoal está escrevendo aí. Bom, tudo bem. É Depois, se sobre alguém... isso, professor. Hã? É sobre isso. Ah, é sobre isso? Então, o que É. o pessoal está colocando? Vamos ler lá. O que está colocando aqui? Ah, deixa eu ver aqui. Dá erro, testa agorinha, retorna, ele nem marca nada, lógico, né? Uhum. Tá, tudo bem, então, beleza. Tá. Depois eu passo para vocês, porque eu não vou lembrar realmente agora a estrutura do comando, tá? Mas eu sei que tem uma forma de você ir até a última linha, tá? Não é esse range 200, tá? Aí se você perguntar, professor, mas se a última linha tiver completada, né? Não sei se ele vai gerar erro, tá? Também, tá ok? É que na verdade, gente, qual é a situação, né? A situação é o seguinte: quanto mais você começa a questionar e a procurar informações, melhor você começa a descobrir, né, coisas, tá? E obviamente você tem que pesquisar, né? A gente não consegue saber tudo, né? E o mais interessante é que vocês, né, entre vocês aí, com certeza tem gente que conhece mais, né? E o nosso objetivo básico é trabalhar em cima dos nossos algoritmos, tá? Então, quando abre a curiosidade e tudo mais, a ideia que é você tentar pesquisar, né? Tá certo? Mais informações a respeito do assunto, tá? Para você ficar bom, tá? Por mais que você fale que não, né? Muitas empresas, tá, usam Excel e muitas empresas, para você agilizar, tem que fazer macro. Tá? E quanto mais você souber, né, em relação a esse tipo de coisa, tanto é que estou pensando assim, né, nós vamos fazer um teste na semana que vem, na segunda-feira, já falei para vocês no começo da aula, né, e depois estou querendo passar para vocês desenvolvimento de funções, né, a gente fazer função no Excel, tá? Função assim, você vai criar uma função com o seu próprio nome e que vai, né, eventualmente fazer alguma coisa, tá? É óbvio que o Excel tem várias funções, mas você pode criar as suas funções, tá? Bom, então, continuando aí, né? Nós estamos então na linha. Professor, Tá? Oi. só uma coisa. Funções são essas extensões que a gente coloca, tipo caption, value, end, Não, how. funções é aquilo que você usa como soma, tá? Ah, Por exemplo, entendi. é uma função, tá? Entendi. Quando você usa aquilo lá, é uma função que é definida pelo Excel, tá? Estou querendo mostrar para você que, assim, é possível você criar algumas funções também suas, né? Tá certo? Que vão realizar operações, retornar valor, ou que vai desenvolver alguma atividade, tá? Porque basicamente o que nós temos são as subs para ele chama como subrotina, mas eles têm a functions, né? Que são as funções, tá? Que quando você cria, você consegue utilizar dentro da sua planilha, tá? Às vezes, algum cálculo específico, alguma coisa assim, você pode usar essas funções no código. Uma coisa que alguém perguntou, eu não sei se foi essa semana, semana passada, em relação à questão de você usar, né, macro na empresa, né? Então, a ideia é que eu sempre passo o seguinte: bom, se você está trabalhando e você tem acesso a uma máquina, etc., e você quer, né, colaborar melhorando a produtividade, e aí você desenvolvendo macros, né, eu acho que não tem problema nenhum, né? Porque o pessoal estava falando, mas eu tenho que liberar macro. Sim, vai ter que liberar macro, tá? Só que hoje, grande parte do código que você faz, né, é interno, né? Você não vai pegar uma planilha externa, tá? Por exemplo, né, e trabalhar em cima dela, né? Normalmente você vai trabalhar com macro apenas aquelas planilhas que você já manuseia há um certo período, né? E o que você vai fazer normalmente é fazer a macro e passar para alguém usar,
por exemplo, tá? Então, é uma coisa assim, um trabalho um pouco melhor aí, que você tem ajudando as pessoas aí dentro da empresa, né? Bom, então, o próximo passo agora é calcular o aumento, né? Então, esse cálculo do aumento, né? Cálculo do aumento. A gente tem aqui, tá? Uma seguinte situação, ele tem um comando condicional, né? Um pouco maior, né? Ele tem algumas situações com faixas salariais, tá? Com faixas salariais aí, tá? Então, não vou lembrar de todas, a gente vai gradativamente fazendo. Então, até 300, então o salário, né? Se, né, esse salário que aparece aqui for menor que 300, ele tem uma situação aqui, then, tá? E aí um else if, né? O salário é menor, deixa eu ver se é menor ou menor ou igual, né? É menor ou igual, né? Que 500. Acontecer isso, então, um else if, um salário menor ou igual a 700, menor ou igual a 700, tá? Then, aí um else if, salário menor ou igual a quanto? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 500, 700, 800 e 1000, tá? 800 e 1000, né? Então aqui seria 800, tá? Then, e aí um else if aqui, né? Salário menor ou igual, acho que é 1000. Deixa eu ver se o 1000 tá de cá ou tá de lá. E aí, deixa eu ver aqui. Tá de cá. E acima, a gente pode colocar só o else aqui, né? Digamos que você tenha valores, tá? Acima de 1000, né? Você tem isso aqui. Bom, então vamos lá, o end if aqui, tá? Bom, o que nós temos então em relação a esse exercício aqui, tá? É só um condicional. Bom, então, o que nós temos aí? O salário, tá? É menor que 300, então, tá? Ele tem um aumento, né? Deixa eu ver se ele joga um aumento em percentual, né? 50%, tá? Então, o aumento percentual, tá? Então, é 50%, né? Então, aqui, o aumento em termos percentuais, não é aqui na linha de cima, né? Aqui, né? Tem um aumento, né? Em termos percentuais igual a 0,5, tá? Bom, se não for menor que 300, só pode ser maior ou igual a 300, tá? Deixa eu ver aqui aonde que ele joga o igual, tá? O igual, como tem uma bolinha aqui, o igual tá no 50%, tá? Então, o menor igual aparece aqui, tá? Tá certo? Porque se não é menor igual, só pode ser maior que 300, certo? Então, se é maior que 300, ele ainda não é o if aqui, ó, tá? Então, aqui já entra com o salário maior que 300, tá? E aí ele pergunta, é menor ou igual a 500? Se for verdadeiro, tá? Ele vai colocar um aumento, né, em termos percentuais, né, igual a 0,4, certo? Aí, aqui... Precisa delimitar a faixa aí não, né, Jorge? No caso. Então, é justamente isso que eu tô explicando para vocês, tá? Vamos lá, ó. É uma questão de lógica, né? Como ele tá sempre na faixa, aqui, ó, ele está na faixa, digamos, em sequência, tá? Em sequência, só para você entender, tá joia? Só para você entender o que eu tô querendo colocar para vocês. Olha só, vamos pegar aqui, ó, tá? Salário menor ou igual a 300, certo? Qual é o aumento percentual? 50%. Isso se for verdadeiro. Se for falso, você concorda comigo que se for falso, o salário só pode ser maior que 300? Hein, gente? Se for falso, Sim. só pode ser maior que 300, tá? Então, quando ele entra nesse else if, quando ele entra no else if, o salário já é maior que 300, então eu não preciso repetir, tá certo? Porque para entrar aí, para ele chegar nesse ponto, o salário tem que ser maior que 300, tá? E aí eu comparo já, né, com, além de 300, se ele é menor que 500. Se for, dá 40%. Se não for, veja só, se não for, né, automaticamente quando, né, se não for menor que 500, só pode ser o quê? Maior que 500.
Então, quando ele entra aqui, ele já entra como sendo maior que 500, tá? Ele só pode chegar nesse ponto se for maior que 500. Então, ele testa, né? Eu sei que já é maior que 500, eu testo só se ele é menor ou igual a 700. Se for igual, 30%, tá? Agora, se isso aqui ainda for falso, é porque o salário é maior que 700. Então, esse é o if, o seu salário é maior que 700. E ele testa se é menor que 800, tá certo? Nesse caso aqui, então, eu tenho um aumento, tá? Um aumento, no caso, percentual igual a 20%, tá? Né? Se não for maior que 800, só pode ser maior, né? Então, quando ele entrar aqui, eu sei que ele é maior que 800. Então, ele verifica se é menor que 1.000, tá certo? Se for o meu aumento, né, em termos percentuais, é igual a 0,1, tá certo? E, obviamente, se não for menor que 1.000, só pode ser maior que 1.000, né? Então, o meu aumento, tá? Nesse caso, o meu aumento, né? O meu aumento aqui, ele vai ser o quê? Igual a aumento percentual, né, gente? Vai ser igual a 0,055%, tá? Beleza? O pessoal entendeu essa questão de por que eu não coloquei, não repeti aqui, tá? No caso, tá? Quando ele passou desse comando de menor aqui, né? Em muitos casos, pessoal, eu coloquei só para você perceber a relação, né, de intervalo, tá? Só que não precisa colocar em todos os casos, tá? Então, lógico, você vai ter que analisar, né, em cada um dos casos, né, o que é possível você fazer, tá? Nesse caso, não precisa colocar, tá? Porque ele já pressupõe, né? Porque se ele fala que, ó, menor que 300, ele cai aqui. Se não for menor que 300, só pode ser maior, tá? Que vai cair nesse caso aqui, tá joia? Tudo bem, gente? Entenderam? Todo mundo tem uma dúvida aí, gente, em relação a essa questão? Por que que eu não coloquei aí a condição? O pessoal entendeu? Sim? Não? Alguém responde? Tranquilo. Tranquilo. Então tá. Bom, então agora vamos calcular o aumento, né? O aumento é igual, o aumento só, né? É o salário, né? O aumento só, o salário, tá? No caso, né? O salário ele vai ser multiplicado pelo aumento percentual, né? Aumento em termos percentuais, ok? E o novo salário, né? O novo salário seria o quê? O salário, né? Mais o aumento, tá? Esse é o novo salário, né? Salário mais aumento. Tá joia? Salário mais aumento. Muito bem. Feito isso aí, ele então tem o salário, ele colocou um condicional e calculou o aumento percentual. Agora a gente tem que mostrar esses dados, né? Deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui, tá? Mandou mensagem, sim, 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 beleza, beleza. Então tá. Vamos mostrar o código, então seria o quê, né? O comando cells, né? Linha, vírgula 1, ponto, value, né? Isso é igual a quanto? Vamos ver aqui, né? Opa, vamos ver aqui, né? O primeiro dado é um salário, tá? Aí eu comando cells, né? Linha, vírgula 2, ponto value, né? O segundo é o aumento em termos percentual, tá? O terceiro, cells, linha, vírgula 3, ponto value, né? Isso aqui é igual o aumento, tá? O aumento, né? Que é o aumento em real, real não, em valor, né? E o último é o cells, linha, vírgula 4, ponto value, né? Que é igual ao novo valor, certo? Novo valor. Bom, então são 4 colunas, tá? E se você quiser colocar agora, né? O TXT, tá? Salário, né? Teste,
tá? Nesse caso é igual a espaço em branco, né? E o TXT, no caso salário, né? Ponto o setFocus, tá? O setFocus para quê? Para que você tenha, tá? Ele limpa, né? O campo salário e o cursor permanece, tá? No campo de digitação, né? Tá certo? Bom, então vamos ver se está certo aqui. Tem que colocar o botão, né? Então, como é que faz? Uma sub, mostra, tá? E aí, user form1.show, né? Certo? Ponto show, tá? Aí, aqui não, cadê na planilha, né? Eu vou colocar a inserção de um botão, tá? E chamo a função mostra aqui, tá? Beleza? Então, eu vou chamar a função salário atual. Vamos pensar aqui. Eu acho que era... Eu não lembro se era 300 dava 50%, tá certo? Depois, não vou lembrar tudo, né? Vamos colocar 300, 350 e 550, né? 350, eu tenho esse valor. 550, eu tenho 30%. 750, né? Eu tenho 20%. O outro acho que era 800. 850, eu tenho 10%. E 1.100, eu tenho 5%. Tá joia? Então, eu tenho relação, né, entre esses elementos aí, tá? De tal forma que eu consigo, então, já preencher a minha planilha. Ok? Bom, o exercício, então, ele tem essa característica aqui, né? Bem tranquilo, nada assim muito complicado, tá certo? A princípio, a gente resolveu o exercício baseado no anterior, né? Então, agora eu vou descompartilhar e vou para a gravação, né?